aqui com mais um Trocando em Miúdos, a cozinha da cozinha, e trouxemos hoje aqui um personagem muito importante da gastronomia paulista, da gastronomia brasileira. Jun Sakamoto é um dos grandes mestres da cozinha japonesa no Brasil e pioneiro do omakase sofisticado do país. Do omakase. Há mais de 25 anos à frente de seu restaurante Jun, na Rua Lisboa, em São Paulo, fez da precisão, da qualidade dos ingredientes e da atenção aos detalhes a sua assinatura. Depois de um período dedicado à expansão de suas marcas, Jun está de volta ao balcão. E é sobre esse novo momento, sua trajetória e sua maneira de entender o sushi e a hospitalidade que vamos conversar hoje. Bem-vindo, Jun. Obrigado pelo Nossa, é convite. uma honra ter você aqui, porque o homem difícil, esse Não, é homem é verdade. difícil, nossa, eu me lembro que eu fiquei tão feliz a primeira vez que você fez parte do Mesa São Paulo, que na época chamava Semana Mesa, lembra? Nossa, já nem lembro mais. E olha, lá atrás, depois ele fez o Tendências, que nós vamos falar sobre o tema do Tendências também, Legal. que até hoje eu acho, sempre me impressiona. Mas eu queria que você me contasse, então, o que aconteceu, do que você sentiu falta, que você voltou para o balcão? Não é bem falta. Na verdade, eu nunca deixei o balcão, né? Eu só restringi um pouco os horários de atendimento. Então, assim, o primeiro momento que isso aconteceu, na verdade, foi em 2011, mais ou menos, tá? Que é quando teve o tsunami do Japão e eu, por vários contatos, eu vi que dava para a gente organizar vários eventos para arrecadar recursos e mandar para o Japão. E nesse momento eu comecei a fazer várias conexões com as instituições japonesas que eu tinha pouco contato. E um deles foi o Hospital Santa Cruz. Sim. E aí o atual presidente na época me convidou para participar, porque viu os efeitos positivos das campanhas, falou, vem ajudar o hospital. E eu acabei entrando, e eu sou metido, então fui me metendo nos problemas, e no final acabei virando vice-presidente do hospital. Não acredito. Toquei o hospital, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Mas cuidando de tudo, Administração. Você é bom administrador assim? Eu gosto, eu descobri que eu gosto, porque assim, você saber quanto que você tem que colocar de açúcar, sal, você tem que saber quanto de equipe você tem que colocar para atender o centro cirúrgico ou o pronto atendimento. Não tem diferença, é um raciocínio puro, né? Então, foi uma experiência incrível. Aí, nesse momento, que eu ficava muito tempo no hospital, então eu comecei a atender só um grupo às 8 horas da noite. Então, eu atendia 8 pessoas às 8 horas da noite, né? Quer dizer, o omakase, você que criou esse conceito. Criou, não, trouxe para o Brasil, né? A gente conhece o omakase desde que você, sei lá, 20 anos, 25 anos. Na verdade, quem trouxe o omakase para o Brasil, o responsável mesmo, foi o Hachinoi-san, que era o chefe dono do Komazushi. Isso Ele mesmo. é que fazia o omakase. Ele tinha as duas coisas. Quem sentava na mesa comia o sushi misto, que era o único prato que ele tinha, mas quem sentava no balcão tinha o privilégio de comer o omakase. Tinha privilégio. Você só via japonês no balcão, porque o brasileiro não sabia. Mas agora, tinha. conta para as pessoas o que é o omakase, só para o nosso público que não é de gastronomia. O sushi, ele é uma coisa muito simples. É um bolinho de arroz com peixe em cima. Você passa shoyu, tá? E tem seus temperos. Você tem uma variedade de frutos do mar que é muito bom você comer cru, tá? Com o tempero certo. E todo dia você vai no mercado, a variedade de peixes bons e frescos mudam muito. Então você escolhe o que você tem de melhor. O chefe escolhe. O chefe escolhe e aí você faz um jantar onde você vai servindo de sushi em sushi, tá? Cada um com a sua característica, e você faz essa viagem, tá? Então, assim, não é para ter showzinho, não é para ser mirabolante, nada. Ele é simples, ele é um bolinho de arroz com peixe em cima. Mas ele pode servir o que ele quiser. Aí cada chefe serve. Sim, na verdade, o omakase significa confiança no chefe. Confiança no chefe, né? É o menu confiança. Ele que escolheu o peixe, ele vai fazer isso. Então não é um prato pronto, né? Então, assim, ele decide naquele dia, você se entrega na mão do chefe. Exato. No Muito que ele bom. escolheu tudo. Agora, você voltou, inclusive, a fazer compra no Ceasa?
Voltei. Você vai ao Ceasa? Eu vou toda terça, quinta e sábado, que são os dias principais que chegam os pescados aqui em São Paulo. E no começo eu retomei agora no começo do ano, né, a buscar os peixes, né? Porque é assim, eu usufruí de um certo privilégio durante muito tempo, que as peixarias queriam fornecer peixe para mim. Então, pelo telefone, eu falava: o que que você tem? Eu tenho isso, isso, isso. Esse pago tá bom mesmo? Aí ele Você falou tinha que assim. confiar no cara, né? E ele, assim, para ele fazer o marketing dele, eu sou fornecedor do Jun, ele escolheu os melhores. E eu tinha um acordo com ele: se você me mandar um peixe que eu não gostei, eu vou devolver, tá? E para ele não é bom, porque quando você pede um peixe na peixaria, ele já tira a cabeça, tira as entranhas, Vísceras. as vísceras e já descama. Se eu devolver o peixe desse jeito para ele, é mais difícil dele vender. Então eles tomam muito cuidado. Fala assim: John, hoje eu só tenho linguado para você. Entende? Desse jeito vai. Só que aí no começo do ano eu comecei a voltar a frequentar, porque aí já vai trocando de funcionário, você perde esse laço. Você perde. E Mas desculpa, mas você perdeu esse laço por causa do seu momento no hospital. não só do hospital, mas dos outros restaurantes. E aí eu deixei um sous-chefe, gerente do restaurante, cuidando dessa parte. Que, como já estava Navegando bem? muito bem, falei: ó, mantém desse jeito, tá? E aí eu fui, foquei, abri em João Pessoa, abri em Goiânia, abri no Lar Mas era o Center. Jun? Não, aí é um restaurante comercial de corredor de shopping, tá? Ele é um casual food, né? Então esse era o objetivo, tá? Que aí é um produto comercial mesmo, é puro business, né? E a minha intenção era isso: eu preciso me aposentar. Tá? Então, uma hora que eu parar de trabalhar, eu tenho que ter uma outra renda, tá? Você diz parar de ficar no balcão. Exato, Trabalhar pessoalmente, você diz de estar ali toda noite. exatamente, né? Aí, assim, eu não tenho liberdade de viajar, não tenho liberdade de nada, né? Tem que estar lá atrás do balcão. Então, eu falo assim: quando eu me aposentar, eu quero ter um pouco mais de liberdade, né? Estar atrás do balcão em alguns dias, porque o prazer de fazer o sushi, isso não acaba nunca, tá? E aí eu comecei a me aventurar. Uma vez que eu também desenvolvi muito o meu lado administrativo, eu falei: vou montar um outro produto. E aí eu tentei em João Pessoa, tentei em Goiânia, tentei no Lar Center, já tive no Iguatemi, já tive no Vila Lobos, já tive 2 hamburguerias, né? Só que a gente enfrenta um país que tem pandemia, que tem crise econômica, governo complicado, tudo. Então, empresário aqui no Brasil tem Sofre muito. oportunidade, mas sofre muito, tá? Então, assim, eu vejo, tem oportunidade, sofre. Todo mundo vai sofrer. Quem vai sofrer menos? Quem administrar melhor, tá? Então, eu me empenhei muito, me empenho bastante para que a gente consiga ter uma qualidade com ótimo custo-benefício. O meu ali na Lisboa, aquilo já é um outro produto, né? Assim, 90% das pessoas que vão jantar lá vão para comemorar momentos especiais. Então é para ocasião especial. Então lá eu posso trabalhar com o que tem de melhor e mais caro de matéria-prima para poder fazer o sushi. Então o arroz que eu trago, o vinagre que eu trago, sabe, os pescados que eu compro, todos esses assim, é o que tem de melhor aqui em São Paulo e alguns produtos exclusivos. Mas você, então, todos esses seus restaurantes, você Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. jura? Tá. Mas por quê? Bom, o que eu aprendi nessa jornada, tá? Eu abri no Iguatemi, deu muito certo. Só que o modelo do Iguatemi, ele não tinha um processo desenhado. Eu levei meu chefe de cozinha para lá, aí eu contratei alguns sushimens, montei o cardápio, tá? Passei a receita do arroz, faz. Entra o pedido, eles começam a fazer, tá? Eu não tinha um rigor no processo de controle do CMV, eu não tinha um rigor no processo do CMO, no fluxo de compras, no shelf life dos produtos, Ou seja, você foi desperdício. administrar o hospital, mas o seu negócio você não conseguiu administrar de Não, eu perto. administrava, mas como 99% das pessoas administram restaurante. Sabe onde fica escondido o prejuízo em restaurante? Ah, Fica escondido, tá? Ele fica escondido no lucro. Porque quando você não tem lucro,
o prejuízo não está escondido, ele está escancarado para você. Verdade. Quando você tem lucro, você relaxa na tua administração. Eu percebi isso daí na hamburgueria. Quando bateu a crise, né, no 2015 mais ou menos, eu fui para operação porque o movimento estava despencando, o mundo estava despencando, né? Itaim, por exemplo, a ocupação dos prédios ali caiu quase pela metade, né? Na Faria Lima, né? E foi uma crise muito difícil. E ali eu comecei a ajustar tudo, né? Falei assim, bom, vamos avaliar. Eu falei, olha, o almoço termina praticamente às 3 horas. Eu insisti em manter aberto para criar um fluxo novo de público. Assim. Durante muito tempo, isso não aconteceu. Eu errei em esperar tanto tempo. Eu deveria ter feito uma análise no máximo de 1 ano. Eu fiquei quase 8 anos desse jeito. Naquele momento eu comecei a ajustar. Na hora que você começa a ajustar, ó, o funcionário entra, faz assim, assado, tal, não sei o quê. Então não precisa de 3, um só dá conta, faz... Na hora que você avalia tudo isso, testa, não deu certo, arruma e vai tentando, eu diminui minha equipe de 88 funcionários para 44. Pela metade. Pela metade. Na hora que você faz essa projeção durante 10 anos, olha quanto de prejuízo você teve nesse período. Pois é. Entende? Então tudo isso foi escola, sabe? A minha pós-graduação é o meu trabalho, tá? A gente vai aprendendo e tudo mais. Hoje não. Eu estou com uma operação muito boa lá em Curitiba, tá? É dentro do Shopping Parque Barigui. É uma expansão do shopping, então tem um tempo de maturação. Nós estamos no break-even já e é a melhor operação que eu tive em termos de gestão até agora. Jura? Olha. Eu tenho um parceiro que é meu diretor, tá? Que é o meu futuro sócio. Juntos nós vamos crescer. E ele tem assim uma qualidade de gestão e ele sempre está muito atento a, assim, a enxergar como eu vejo a melhoria. E aí ele vai lá, testa, me traz um feedback, a gente vai mudando Como que as você achou esse tentativas. sócio? Quando eu estava com problema no Vila Lobos e a gente precisava de uma pessoa para TI. Aí o meu diretor na época, ele entrou numa loja de celular, Vivo, claro, alguma coisa assim. E o atendente foi muito bom. E era sobre parte tecnológicas, assim. Aí ele percebeu que o cara era muito bom. Ele falou, você não quer trabalhar com a gente? Aí ele roubou o cara. E era ele? Era E ele. é ele O hoje? Lucas, é. Então o cara é um bom administrador também. Ele é ótimo, assim. Eu lembro a primeira vez que nós tivemos que ir juntos para Goiânia, porque eu precisava arrumar a casa lá em Goiânia, né? Eu mandei esse cara que puxou ele para mim, era péssimo. Eu tirei ele porque péssimo no alinhamento, né? Sim. A maneira que eu queria ele fazia muito diferente, então não funcionava comigo. Então eu tirei ele e aí eu falei para o Lucas, falei, me ajuda, tá? E nós fomos juntos para Goiânia. Eu vou de carro, tá? 12 horas de carro, o caminho bom, né? inteiro. Gostoso, né? Eu amo. Eu também adoro. Nós fomos conversando, tá? E a gente viu que a gente tinha uma forma de raciocinar muito parecida. Que Aí eu coisa falei, boa, isso aí são almas gêmeas aí na administração. a vida é Você uma falou peneira, aqui, né? ó, Vila Lobos, Goiânia, Curitiba, hamburgueria. Conta pra gente o que você já teve, qual foi o império de um? Não, Império de Um não, foi um abre e fecha, abre e fecha. Não virou nenhum castelo, virou um monte de Mas você puxadinho. fechou rápido? A hamburgueria durou mais, durou uns 10 anos. Mas era mais de uma hamburgueria. Foi 2, mas a segunda eu nem considero, porque A primeira foi ali no Itaim, no Itaim, na Leopoldo que fez Couto muito sucesso, eu me lembro. fez muito sucesso. E você fechou ela depois de quanto tempo? Eu tinha um grupo de sócios muito bom mesmo. Aí chegou um momento que esses sócios entraram para me ajudar. Ele falou assim, John, a gente vai sair, tá? Até porque são pessoas que não fazem o menor sentido ser sócio de um negócio tão pequeno, né? Assim, Eram pessoas grandes. era muito grande, né? Dono de banco, sabe? E um era o Roberto Belaves, que era dono do Haskell, né? Aham. E ele tinha acabado de vender o Viena. Então ele estava saindo da operação, deixando o Angel, né, que é o sócio dele hoje, Para cuidar. para cuidar. E ele falou assim, olha, eu estou montando um fundo que eu vou ficar fazendo gestão do meu dinheiro. Então estou saindo de tudo. Eu falei, tá bom. Aí eu achei um outro investidor que
ele também é da área de restaurantes, tudo. Ele comprou a participação deles, mas aí eu percebi em pouco tempo que ele queria me diluir e roubar a operação de mim. Ele já fez isso com vários outros Ou donos de seja, você tem que ficar restaurantes. esperto além de tudo, né? Muito, muito. Porque essas sociedades também, não é que você tem intimidade com essas pessoas. Elas chegam e Não, é fazem uma. business, né? É Mas business. geralmente eles buscam você, ou Não, na sua você, grande maioria eu fui buscar. você foi É, e apresentou um e projeto, apresentei o projeto. um Isso, business plan. isso. Bom, mas aí você estava, desculpa, você falou É. da hamburgueria, depois você teve o Jun no Vila Lobos, onde mais? Então, na sequência, foi assim. Depois do meu da Lisboa, foi a hamburgueria do Leopoldo, Couto Magalhães. Aí depois da Leopoldo, nossa, agora, né, a gente vai esquecendo a ordem cronológica, né? Depois da Leopoldo foi no Shopping Guatemi, né? Que foi bem no momento que os meus sócios estavam saindo. Eu tinha o da Leopoldo abrir na Avenida Ibirapuera, aí veio a crise da Dilma, assim, eu inaugurei uma semana depois, bloquearam a avenida exatamente onde tinha o meu restaurante. Aí veio a crise e assim, a cidade esvaziou, tentava fazer ações com a vizinhança, com a concessionária do lado da Honda, tudo, Você está falando mas da não deu pandemia, certo. Não, da Dilma. da Dilma. Tá? Aí nessa eu devolvi esse ponto, tá? Consegui deixar no 0 a 0. Mas o dinheiro que eu peguei emprestado para finalizar essa obra, tá? Me deixou uma dívida gigante no banco. Vida de empresário, segue. Aí nessa me aparece a oportunidade de abrir no Shopping Guatemi, que o Tony Abdala era dono da Petrocian, ele estava fechando a Petrocian e me chamou para abrir lá. Ele que me convidou. Entrei, abrimos, foi muito bem, durante muito tempo. E no começo da crise, ainda assim, a curva foi para cima. Aí depois disso, apareceu a Japan House. Aí convite do governo, eu fui lá, montei a operação, tudo. Mas infelizmente não deu certo e tivemos alguns problemas de entendimento e eu saí de lá, surgiu uma oportunidade no Vila Lobos, o shopping, né, que na época era da BR Malls, eles me chamaram, fizeram um aporte para poder realizar E ali foi junto com o shopping, então. o shopping, existe um termo que chama allowance, Uhum. que é um empréstimo consignado. Se você ficar um contrato completo, aí você não precisa devolver um allowance. Então Sim. ele vai ano a ano descontando esse valor. Normalmente é 20%, contrato de 5 É um anos. bom negócio isso? Olha, é e não é. É e não é, tá? Em algumas situações é muito bom. Mas normalmente, se você faz uma análise, quando o shopping te chama, é porque ele precisa de você. Você tem que conseguir enxergar se você vai atender o desejo dele, tá? João Pessoa, eu monto um restaurante e o público lá não sabe comer comida japonesa tradicional, sabe? Por quê? Porque não existe lá em João Pessoa um chefe japonês com a cultura japonesa. O que você tem é ex-funcionários de restaurantes japoneses das capitais ou de outras cidades que volta para João Pessoa e abre um restaurante com o empresário local e tal. O que ele vai receber? O que ele aprendeu? Hot roll Hot roll, com cream cream cheese, cheese. essas coisas, tá? Você tem? Muito teriyaki e tal. Então, que é o paladar um pouco mais simples, né? Aquela coisa carregada, né? É que nem quem prefere comer Nutella do que um bom chocolate de 70%, por exemplo, né? Então, é uma questão de tempo. Então, o que eu faço aí não está no tempo de quem ainda está comendo. Aí não dá certo. As pessoas não vão lá, Uhum. né? Aconteceu a mesma coisa em Goiânia. Goiânia é uma cidade riquíssima. Quando eu fui ver o shopping, e o shopping também me deu allowance para abrir. É o mesmo shopping onde está o Claude Isso, né? e está o Ian também, né? O Ian do Isso, outro lado. E aí, quando eles me chamaram, foi no meio da pandemia, eu lembro que eu fui visitar o shopping, a primeira visita, estava tudo em lockdown ainda, e a segunda visita, o shopping tinha acabado de reabrir, tá? Com distanciamento, tudo, e o estacionamento tinha Porsche, Ferrari, Dodge Ram gigante, tudo. Eu falei, meu, aqui o pessoal tem dinheiro. Dinheiro lá tem mesmo. Tem mesmo. Porém,
eles ainda não sabem comer comida japonesa tradicional. Então, bem na frente do meu restaurante, ainda no estacionamento do shopping, tinha um restaurante enorme que chama Kampai Blue, e ele serve um atum, eu servia bluefin, ele servia um atum congelado, tá? Salmão maçaricado, cheio de azeite trufado, cream cheese, hot roll, tudo isso daí. Lá enchia, o meu não. Sabe? Aí você vê assim, estou no lugar errado. Você está no lugar errado ou o que aconteceu com a cozinha japonesa no Brasil? Aqui, cream cheese e azeite trufado, isso são malefícios? Não, isso não é malefício, tá? Comida é a expressão cultural de um povo, tá? E ela é dinâmica, ela não é estática. O tempo todo está tendo influências de fora e você vai misturando as culturas. Então, a culinária japonesa aqui no Brasil, eu chamo de culinária nipo-brasileira, porque ela tem essa fusão. Você não pode exigir que a culinária aqui seja exatamente igual a que é do outro lado do mundo. Você não pode exigir. Eu não exijo. Tem gente que acha que eu exijo, tá? Mas não exijo. Não pode. Tem que ser uma expressão da cultura daqui. Os restaurantes colocaram muitos brasileiros de origem simples para trabalhar nos restaurantes. Quando ele é convidado, ele vai criar algo dentro do repertório cultural dele. Aí entra essas Mas outras isso tem uma referências. riqueza também, né? É uma riqueza, é uma riqueza. Ela não é sofisticada, mas ela é riqueza cultural. Se você não considerar isso uma riqueza cultural, você não pode considerar a feijoada e a moqueca como uma riqueza cultural, e ela é, tá? Então, eu acho incrível. E na medida que as pessoas vão aprimorando, e viaja para o Japão, e vai para Nova York, e come nos restaurantes top, o paladar dela sai desse estágio e vai para um outro, que aí é muito mais cultural, que é quando ele vai nas origens, ver como que é na origem. Aí ele chega, ela vai comer um sushi lá no Japão, num ótimo sushi man, o que ele está fazendo é o que a população dele veio desenvolvendo há centenas e centenas de anos. Aquilo é o extremo. Então você está experimentando isso e entendendo toda essa evolução, sabe? Aí tem essa riqueza toda. Mas não é que o de lá é melhor que o daqui, não. O de lá é o melhor que tem lá. O daqui é o melhor que tem aqui. Eu faço uma representação do que tem lá, mas com os toques meus. Porque o meu paladar foi educado aqui no Brasil igual ao seu. Você comeu arroz e feijão, eu comi arroz e feijão. O meu gostoso é muito mais próximo do seu gostoso. O equilíbrio da acidez, do doce, do salgado, o meu equilíbrio é muito parecido com o seu. É cultural mesmo. É cultural. Então, assim, o meu sushi, ele tem muita referência com o Japão. Mas a mistura do tempero, quanto que eu coloco de açúcar, quanto que eu coloco de vinagre, como que é meu shoyu, ponto de sal, tudo, é meu. E o meu é parecido com o seu. Então tem muita gente que fala, John, eu fui para o Japão, mas o teu sushi é melhor. Não, meu sushi é mais próximo do seu paladar. Não é que é melhor, não tem como ser melhor. O atum dele é 1000 vezes melhor que o meu. É 1000 vezes. 1000 vezes é exagero. Não, é muito mas melhor. é muito melhor. É muito melhor. Agora, conta pra gente que negócio é esse do arroz falar. Que você fez uma mesa tendências, que você falou arroz fala. Não, isso daí foi um chefe, o primeiro chefe que eu trabalhei aqui no Brasil é o... Gente, eu tô tão ruim de nome. Nossa, bem-vindo ao meu clube. Eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Tá. Ele foi num restaurante Nanako que eu trabalhei, tá? E aí eu fazia lá o sushi e tal, não sei o quê. Eu era ajudante. Aí um dia ele falou assim, faz um sushi. Aí eu peguei e fiz um sushi. Aí ele falou, tá horrível. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque tá duro, tá muito duro, tá... Aí eu falei assim, Era o arroz. mas eu achei que era para ser bem apertado. Quer dizer, eu não tinha noção do que é ser gostoso, tá? Eu não tinha noção do que textura, nada. Você vai numa coisa assim, o que é? É aquilo, né? Fala assim, vou tentar, porque apertei o arroz assim. Aí ele falou para mim, né? Que o arroz, ele fala sozinho, na expressão de assim, ele se move. Então,
você cozinhar o arroz corretamente, tá? Onde o grão tem a textura correta, tá? É mais ou menos, se a gente fizer uma comparação, quando o brasileiro começou a aprender a comer espaguete al dente. Antes a gente comia uma macarronada, era uma maçaroca. E o que importava era o molho. A gente não ligava para o macarrão só carregava o molho, né? Quando você começa a prestar atenção na textura do macarrão, nossa, é outra coisa, tá? E o sushi passou por isso. Então, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu lembro que eu fazia o sushi, fazia o nigiri e colocava assim, ele ficava parado. Eu falei, tá errado. Tá errado. E eu fiquei Ele tem fazendo que se isso. manifestar. Exato. Eu fiquei fazendo isso durante muito tempo até vir a próxima lição. Se você não cozinhar direito, ele nunca vai se manifestar. Entende? Aí eu percebi o ponto do grão. Aí eu comecei a tempo e quantidade de água. Eu comecei a balancear isso até uma hora que eu apertava e ele se aperta, mas ele tem elasticidade, então ele volta. Um bolinho inteiro tem esse movimento. Se ele tem essa textura, ele está demonstrando que quando você pôr na boca, cada grão vai se soltar e você vai sentir cada grão. Aí muda a experiência, é uma outra experiência. Tá? Que impressionante isso, né? Então Agora, detalhes, você é um né? cara ultra detalhista. Maníaco. Cheio de toques. Muito. Você trabalhou no Japão? Nunca trabalhei no Japão. Toda essa sua Autodidata. obsessão, Autodidata. foi tudo aprendendo assim. Fazia Sim. errado, dava certo, fazia certo? Exato. É a jornada que é uma delícia. Eu não tenho um ponto onde eu quero chegar. Você tem que Eu se tenho uma divertir no referência de caminho. direção. Aquela é minha direção. Eu vou chegar naquele ponto, sabe quando? Quando aquele ponto foi o último dia da minha vida. Que é quando você para de perseguir. Qualquer coisa que você vai fazer, tudo que você vai escolher na vida para fazer, se você não tiver o estímulo de fazer um pouco melhor a cada dia, Deus do céu, vai fazer outra coisa, porque isso daí já perdeu a graça. Sabe? As clientes perguntam, falam assim, onde você aprendeu? Eu falo, não aprendi, eu ainda estou aprendendo. Mas espera um pouquinho, então fala um pouco da sua formação, porque você realmente é uma grande referência e eu, conversando com outros chefes, por exemplo, o Edson, que falou que quando ele trabalhou fora, eu até ia te perguntar isso, que o mestre dele batia nas pessoas, batia nos funcionários, nos aprendizes ou nas pessoas que estavam trabalhando com ele. Você nunca sofreu esse tipo de coisa? Nesse ponto não, mas eu lembro que o primeiro dia que eu trabalhei num restaurante japonês... Na Liberdade, isso? Nova York, numa viagem com os amigos, eu tinha 19 anos de idade, mochila nas costas, vamos para Nova York, trabalhar de qualquer coisa para ter dinheiro e comprar meu equipamento de alpinismo. Tá? Aí fui lá. Tinha um objetivo claro aí. E eu consegui um emprego num restaurante, no Shimbashi. E primeiro dia de trabalho, cheguei lá 10 horas da manhã e falou assim, ó, descasca esse camarão. Era uma tina desse tamanho, uma cuba desse tamanho assim, um camarãozinho pequenininho, que é o amaibi. Falou, tira a cabeça. Aí eu fiquei lá tirando a cabeça. 1 hora tirando a cabeça. Aí ele falou assim, agora limpa, tira a casca, mas não pode deixar, tem que deixar o rabinho. Eu falei, tá bom, os 10 primeiros o rabinho saía junto. Aí ele voltava, mas chato, essa, dá aquela bronca, tá. Aí eu tirava um, ele tirava 10. Que é manha, né? Aí eu ia lá. Na hora que eu terminei de fazer, eu falei, ufa, não aguentava mais. Aí abri o restaurante. Aí começa uma correria, sabe? As garçonetes de kimono vêm, não sei o que, aquela gritaria, o pessoal correndo pela cozinha. Encostei num canto, aí o cara vinha, eu tinha que sair, eu saía. Eu falei, meu Deus do céu, que horror. Aí na hora que terminou tudo isso, aí tinha que lavar tudo, eu saí lavando tudo. E no meio, até tem uma hora que eu saí, eu vi a pia lotada de coisa, fui lá lavar a cuba, tal, não sei o que. Em 1 hora o chefe passou, jogou uma cuba lá dentro, inox com inox, faz aquele barulhão, ele veio um susto, mas assim, eu saí de lá tremendo. Você estava fazendo alguma coisa errada. Não, mas é rotina de restaurante. Achei que era com você. Não, eu era novo, assim, cru de tudo, né? assusta.
Eu saí de lá, não volto mais para aquele lugar de jeito nenhum. E você como é como chefe? Então, Chefe de equipe. quando eu inaugurei meu restaurante, eu era completamente diferente. Eu era muito mais quase desse jeito, porque foi assim que se aprendeu. Rigoroso. Rigoroso, né? Fala, meu, faz direito essa porcaria. Faz assim. Hoje eu sou completamente diferente, porque hoje eu descobri que para você chegar no teu destino, você tem que entender com quem você está lidando. E você tem que entender qual que é o melhor discurso para que aquilo aconteça. Você tem o chicote por trás e você tem a cenoura pela frente. Qual que o cavalo vai correr mais? Com a cenoura na frente. Antigamente era só o chicote por trás. O próprio Jacan já sofreu um processo civil por conta de uma panela quente que ele jogou para um funcionário. Sim. Ele é uma pessoa ruim de jeito nenhum. Mas ele foi treinado desse jeito, é o universo dele, sabe? E ele tem orgulho de ter o couro firme e duro porque ele passou por tudo isso. Então, os chefes, até hoje, ele tinha essa noção de que na cozinha é na porrada. Mas Oi? precisa sofrer? Não precisa mais, porque se você tentar também já era. Você fecha o teu restaurante. De tempos em tempos as gerações vão mudando. Tá? O ser humano, se você pegar 1000 anos atrás, o comportamento coletivo era de um jeito, 500 era de outro, 100 era de outro, 20 era de outro e hoje é de outro. Não, mas eu digo o seguinte, hoje você não precisa fazer nada Não, disso. besteira. Não, e também falta de respeito mesmo, porque mudou. Dentro do conceito hoje, totalmente. Mas o resultado continua sendo bom? Quer dizer, Sendo desse jeito? quer dizer, não precisava. Não. Não precisava ter feito? Ou Olha, não é bom? assim, é uma análise que eu faço, por exemplo, lá no Japão, continua sendo desse jeito, tá? Você sabe qual que é o aço mais... o melhor aço que tem no mundo para faca? Não sei. É o aço de Damasco. O aço de Damasco é feito como? Você pega uma barra de metal, esquenta e martela ele, até chegar no formato, e aí você molda ele. Você diminui, até onde eu sei, aquele metal você diminui 1/3 do volume dele, só na porrada. Tá? Por que que ele corta mais? Se você pegar um super microscópio, a ponto de chegar a ver as moléculas, tá? Se o aço tinha um certo tamanho antes de bater, ela tinha essa distância. Na medida que você vai batendo, as moléculas vão chegando mais próximas. Tá? Se você chegar no fio da faca, as que estão com as moléculas mais distantes, elas estão assim. Então o fio da faca bate nessa daqui e sobe aqui. Se elas estão aqui, ela faz assim. Então ela fica muito mais cortante. Tá? Como é que ela chegou desse jeito? Na porrada. Ai, meu santo Calma. Deus. Se você pegar hoje, tá? Você pega um grande empresário que deu certo na vida. Quanto que ele apanhou para chegar lá? Então isso não é que é certo, errado, não. Isso são fatos, tá? Então você pega o cara que ganhou uma maratona, tá? Ele sofreu menos do que aquele moleque que foi só 3 dias treinar? Não, ele sofreu muito mais. O sofrimento dele foi um treinamento rigoroso. Quantas provas ele não perdeu? Quantas broncas ele não levou do técnico deles? Porque veio com a maior preguiça e fez corpo mole. Tá? Então, ginasta olímpico, todos, quando você chega lá na frente, assim, é muito sofrido. E é uma conquista. Você chega no topo do Everest, é muito difícil. Entende? Então, assim, quando essa cultura toda, porque hoje existe gastronomia, faculdade de gastronomia. Na época, faculdade não existia, faculdade era o trabalho. Então a formação deles era isso, porque na hora que lota o restaurante, Você está se falando não no tiver Japão ou fibra, no mundo? no mundo, tá? E alguns lugares permanecem. Então assim, se você não tiver fibra, na hora que lotar o restaurante, você pega sai as coisas e vai correndo. embora, entendeu? Então você tem que aprender. Agora, quando você aprende, tá? E você faz muito bem feito, você tem orgulho de estar fazendo aquilo, entende? Então, assim, eu não tenho como falar o que é certo e o que é errado, mas eu consigo enxergar
o que mais deu resultado e o que menos deu resultado. Hoje, você não precisa dar um tapa no funcionário ou coisa do gênero. Por quê? Porque, de fato, toda a cultura mudou. Hoje eu prefiro muito mais chamar, conversar, orientar, dizer isso. Falar assim, olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o difícil não é minha bronca. O difícil é você conseguir entregar tudo no tempo certo. O difícil é você melhorar a tua habilidade e fazer as coisas mais rápido e com qualidade. Entende? Então isso é difícil. Difícil é você enfrentar clientes complicados. Então, na hora que você aprende tudo isso, você consegue passar, faz com que ele queira aprender com você, sabe? A taxa de sucesso é maior. Bom, na verdade, então, é um caminho mesmo. É um Quer dizer, o caminho. sucesso vai chegando com o dia a dia, com o Sim, cotidiano. sim, Só se aprende assim. sim. Porque É, são parentes assim, aquele menino que, né, estudou no Dante Alighieri, aí chega essa época da gastronomia, né? Teve uma onda que todo moleque queria ser chefe de cozinha, né? Via MasterChef na vida, tal, e ia querer ser chefe de cozinha, tá? No primeiro ano, a Rosa Moraes falou, no primeiro ano 50% de desistência. Porque eles entram no universo, só que aquele universo ele está no primeiro degrau, ele acha que do primeiro degrau para o topo do prédio, tá entendeu? fácil. É fácil, né? Não é. Ele vai estar do lado de pessoas que não tiveram a qualidade de vida que ele teve, não estudou no Dante Alighieri da vida, tá? Veio do interior, mora na periferia, leva 2 horas para chegar no restaurante, entendeu? E ele chegou com o carro que o pai dele deu para ele entra na cozinha, o cara está carregando o saco de batata, ele também tem que carregar o saco de batata. Ele já sente e fala, não, não é isso que eu quero, entende? E ali tem uma desistência muito grande, tá? Então, Mas tem que carregar o saco de batata, não? Tem quando que lavar a cozinha. tem, É senão importante que eles Exato. saibam disso, né? Eu já tive pai, eu lembro bem um dia que o pai veio jantar com o filho dele, né? E ele falou, a gente veio comemorar que meu filho entrou na Anhembi Morumbi, né? Aí eu falei, faltou dar uma chinelada, né? Aí eu, mas o que você tá falando, tio, né? E eu falei assim, quanto ganha um ótimo salário de chefe de cozinha, de mercado? Não os pontos fora da vírgula, tá? Mercado, tá? R$10.000. R$10.000 é um ótimo salário, tá? Se ele tiver R$10.000, ele vai dar qualidade de vida para o seu neto que você deu para o teu filho. Ele vai estudar. Onde que ele estudou? Eu falo Dante Alighieri porque aquele menino estudava no Dante Alighieri, né? Eu falei, ele vai estudar no Dante Alighieri. Quantas vezes você já levou teu filho para Miami? Ele com R$10.000 ele não vai conseguir dar isso para ele. Então, assim, se você está numa classe social e vira cozinheiro, tá? Você vai fazer isso. Se você é da periferia, tua vida melhora, tá? Aí o pai falou assim, não, mas ele vai ter O próprio o restaurante. próprio restaurante. Falei, tá bom. Então ele tem que fazer faculdade de administração, tá? Porque o administrador, ele abre de tudo. Lojas, restaurante, até hospital. Você não precisa ser médico para ter do hospital. Você tem que ser um bom administrador, tá? Meu, assim, Bom, ou eu seja, joguei ele levantou e foi embora, né? Depois dessa. quase isso. Eu acho que ele voltou para casa e deu uma chinelada no moleque. Mas você está sendo muito duro. Eu sou um Realista. pouco realista nas coisas. Eu sou muito estatístico, Qual é tá? seu signo, Jun? Escorpião. Achei que era virginiano. Como é que foi a sua infância? Como é que você resolveu cozinhar? Seus pais cozinhavam? Nossa Senhora. Que hora que acaba a minha noite? Você é aqui de São Paulo? Eu sou de Presidente Prudente. Puxa vida, olha, outro dia a gente faz o Sabor de São Paulo, precisava de alguém de Presidente Prudente para dar uma aula Eu lá. aqui. Ótimo, na próxima é você. Eu sou de Bom, Presidente e como é que a Prudente. sua família, você é Meu Nicei ou pai, Sansei? Nicei. Meu pai veio para cá em 1955, quando ele terminou a faculdade de agronomia, e aí tinha como é que fala? Um trabalho? Não era bem um trabalho, é tipo um Intercâmbio, intercâmbio, uma fazenda de um japonês aqui em Campinas, tá? Que é dono da Azuma Kirin. E o meu pai, ele achou muito legal. E aí eu vejo o quanto eu tenho isso dele, né? De aventura, né? Imagina, meu pai falando do meu avô, eu vou para o Brasil. Naquela época, que
Não tinha isso, né? É quase se seu filho virar e falar assim, eu vou para Zimbábue, É, sabe? E olha que hoje a gente sabe, né? É um voo. Meu pai levou 2 meses para chegar aqui, nossa. porque ele Mas veio isso de em 50 e navio, poucos, quer dizer, 55. já a imigração já tinha Já acontecido. tinha acontecido. O Caçato Maro já esteve aqui e tal. Então ele já não era mais um imigrante. Ele veio para um intercâmbio e ia voltar para o Japão. Ele gostou. Chamou minha mãe. Ela chegou, casaram na mesma semana. Ele foi buscar ela no Porto de Santos, 2 meses para chegar também. Casaram e ela foi conhecer a casa dela lá em Presidente Prudente, que ele já tinha comprado uma casa, porque o governo na época estava incentivando bastante. Então comprou lá a casa. E aí meu pai ficou tocando, tinha uma chácara. E em 1970 nós fomos para o Japão. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão na época, o caçula, o Edson. Tá? Fomos os 5 para lá, fomos de avião. 1970. 1970, a gente chegando no Japão de avião, meu pai era o rico que deu certo no Brasil. Meu pai comprou tanta coisa. Meu pai ele trouxe o primeiro toca-fita estéreo que existia, porque tinha acabado de lançar na Nossa, o Sony no Japão era, Japão. era uma, É, era um sonho de consumo, né? e aí ele comprou isso, colocou no carro dele, era a coisa mais chique do mundo. Tá? Por que que deu certo? Ele plantou uva, ele era muito bom agrônomo, fez as uvas ficarem maravilhosas e ele teve uma sacada. Na época, o melão era importado. Aí ele veio aqui no Ceasa, deu um cruzeiro pro garçom e falou: traz todas as sementes que você achar lá na cozinha. O cara revirou o lixo, trouxe um sacão cheio de semente. Ele tratou as sementes, plantou no meio do parreiral e deu muito melão. Ele vendia uma caixa de melão pelo preço de um melão. Quem podia comprar um melão era milionário só. Ele vendia caça, então ele vendeu tudo. E aí a gente foi para o Japão. Né? 3 meses depois ele recebe uma carta de um funcionário dele aqui, falando assim, olha, os negócios estão ruins. Aí ele vira para minha mãe, eu preciso ir para o Brasil resolver os problemas. Ela falou, eu também quero ir, eu gostei de lá. Aí voltamos todos. Ah, mas vocês estavam morando lá? A Vocês gente, foram. então, eu achei que a gente ia indo viajar. Ah, Não, a gente tava indo morar lá. vocês estavam voltando, mas ele não avisou vocês. Nada, né? Eu tinha Você- 5 anos de idade, você né? era pequenininho. Era. Aí nós voltamos para o Brasil. Foi quando ele resolveu trazer todas essas tecnologias de lá, né? Coisa nova de lá, né? E aí continuamos aqui. Quando eu tinha 10 anos de idade, 74 para 75, eu perdi esse irmão, o Edson. Tá? Ele já tinha um problema de coração, nós fomos para Foz do Iguaçu visitar uns amigos que tinham um hotel lá, e foi chegar, brincando na piscina, meu irmão provavelmente teve um infarto e morreu afogado. Aí voltamos para E ele São tinha quantos Paulo, anos? 9, e eu tinha 10. Aí nós voltamos para São Paulo Isso é no dia seguinte. foi um grande episódio. Nossa, para os meus pais deve ser a pior coisa do mundo. Nossa, eu não Pior tenho coisa do mundo. dúvida de que é. Perder filho é. E aí também coincidiu com um momento muito difícil, deu uma geada muito forte numa mega plantação que ele tinha feito numa fazenda que ele arrendou e quebrou, sabe? Vendeu tudo, tudo, tudo e nós viemos de Prudente para São Paulo, num Fusca, velho, velho. Eu lembro o dia que ele saiu com o Opala dele e voltou com esse Fusca. Ele falou, ajuda a lavar. A gente foi lavar o carro, ele tirou os bancos do carro. Eu entrei no carro de mangueira e fiquei lavando como se estivesse lavando a garagem, assim, sabe? Esfregando tudo, porque fedia o carro, era muito velho. Nós viemos de Prudente para São Paulo, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, o caçula, que nós éramos em 4, o terceiro que faleceu. Tá? E mais um amigo e um cachorro. Num Fusca, final de ano, Presidente Prudente. Se eu A te gente não contar que sabe. entraram 9 num Fusca da minha mãe e do meu pai também na mesma circunstância, Então, você vê, isso daí te faz isso te forte. imprime. Isso te Exato, imprime, né? sem dúvida nenhuma. Chegamos aqui e eu tenho um problema que eu descobri mais velho, né? Eu tenho um nível de TDAH muito alto. Eu tenho também dislexia. Então, ler para mim é uma dificuldade. Cheguei aqui, 7ª série, repeti de ano.
Aí meu pai falou, a escola que é fraca, coloca numa escola mais forte e rígida. Fui para o Anglo-Latino, repeti de novo, né? E aí, no segundo colegial, repeti de novo. Hoje eu vou voltar para o restaurante e vou fazer uma gravação em homenagem à minha professora de filosofia, que no primeiro ano no Galileu Galilei, primeiro bimestre, fui mal. Aí ela me chamou, né? Ela era a coordenadora. Jun, por que você foi mal, né? Eu falei, porque sou burro, né? Eu não consigo, né? Ela falou, você é burro? Eu falei, professora, eu repeti a sétima 2 vezes, né? E eu sou ruim, né? Você não é burro. Eu falei, a senhora está falando isso para me agradar. Eu falei, não. Aí ela falou, o Harold veio para mim, professor de álgebra. Ele falou para mim que durante a aula, quando ele deu as equações, ensinou tal, você foi o primeiro a acabar. E você acabou muito rápido, você entendeu muito. O pai de geografia, na hora que ele estava falando de não sei o que, de solstício, não sei o que, e você acertou logo de cara um monte de coisa que precisava avaliar muito, sabe? Foi a primeira vez que eu olhei para mim e vi que eu não era burro, que eu tinha algum outro problema. Então a Malu me fez isso, e aí eu soube que ela faleceu semana passada. Vou fazer um vídeo agradecendo, que foi aquele primeiro momento que eu realmente olhei para mim e falei assim, eu não sou burro. Entende? Puxa, mas isso é Então, maravilhoso, né? Isso abre uma porta. abre. Aí você começa a enxergar o mundo de outra forma, tá? Mas você, na época, ela entendeu que era uma dislexia? Não, E ela nem sei se não era. existia ainda esse. Não, na época não existia TDAH. Existia ser burro e vagabundo. É, Pronto, né? Então, assim, isso compromete muito a autoestima, tá? E mesmo assim, sabe, você foi em frente, eu né? não me fiz de vítima, nada, né? Eu falei assim, eu vou procurar outro caminho. E eu falo para todo mundo que o que mais fez diferença para mim é que eu sou um tremendo de um sonhador, Que sabe? ótimo! Então, assim, não é pela avenida principal, indo na USP, saindo, me formando, que um dia eu vou ter uma vida maravilhosa. Se não é pela principal, eu vou entrar nessa Na trilha, eu vicinal. vou facão na mão e eu vou chegar lá. Então eu acabei criando em mim alternativas de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu brinco que eu sou um MacGyver, eu sou meio bombril, porque eu vejo um problema e eu me apaixono pelo problema e eu fico maluco querendo resolver. Isso foi super importante no hospital. Eu peguei o hospital com EBITDA negativo de 7 milhões. Tá? 3 anos de gestão, eu entreguei o hospital com EBITDA positivo de 20 milhões. E ali eu tinha um presidente, eu coloquei o presidente, tá? Que era um senhor que estava entrando na diretoria, ele É era da comunidade da japonesa? comunidade, ele era um O hospital, ex-diretor inclusive, né? ele era um ex-diretor da NEC. Aí quando eu fiquei sabendo, conversei com ele e falei, Renato, entra, aceita ser presidente do nosso grupo, tal, não sei o que. Ele falou assim, tudo bem se você vier de vice, que você está muito inteirado. Eu falei, fechou, vamos junto. E aí foi. Só que eu conheço ele hoje, ele gosta de holofote, ele gosta de fazer, ótimo. Eu faço, mando ele pro palco, pro holofote, não tem problema. E fui trabalhar, entende? Então, assim, se for falar do hospital, eu vou ficar um dia aqui falando, porque eu sou apaixonado, sabe? E você continua lá? Não. Aí, quando deu a crise da Dilma, eu tive que sair para focar nos Cuidar dos meus seus negócios, negócios. tá? E aí ele deu continuidade. Aí eu sei que depois daquilo caiu. O ano passado, um grupo me chamou para retomar. Eu voltei. Ele não deixou eu entrar, tá? Mas E foi o ele cara que você afundou de botou lá? vez. Foi o cara que eu coloquei lá. E ele afundou de vez. O hospital está em processo de venda para Prevent Senior, tá? Puxa, Que que é a última pena, hein? notícia. Eu brinco, falo, não coloque ele na minha frente que eu vou preso. Porque eu vou falar um monte. E eu vou falar com palavras horríveis. Eu vou xingar ele. Entende? Porque o que ele fez foi tirar um patrimônio da comunidade Que japonesa pelo pena, ego não? dele. Tá? Então, E não tem jeito de recuperar isso. olha, essa altura eu não sei, porque no momento que ele falou não, a gente passou meio ano avaliando, estudando. Eu fui lá ver o hospital, eu juntei um time muito bom.
Eu trouxe o Sérgio Arai, eu não, né? Um amigo meu me apresentou para o Sérgio Arai e ele veio participar. O Sérgio Arai foi o braço direito do Cláudio Lotenberg no Einstein. O cara formado no ITA, um gênio, sabe? E super humilde. Eu falei, Sérgio, vamos decolar esse hospital. Porque o nosso objetivo do hospital era transformar uma instituição hospitalar no que o Einstein é para os judeus, sabe? Então eu queria que o japonês falasse do hospital com Como um orgulho, legado, com o né? legado da cultura dele, né? E não dele dar dinheiro, até porque é uma instituição beneficente, né? Ele não, o lucro tem que ser reinvestido para o crescimento. Então, assim, foi um prazer gigante ter trabalhado lá, né? Como é ser um japonês? Porque você fala japonês, Fala. seus pais acho que falaram o tempo todo com Sim. você. Você é mais brasileiro ou mais japonês? Eu sou internacional. Eu sou nômade. Eu sou nômade. Você não tem, digamos, nenhum apego. Não, não tem. Não tem. Tá? Eu ainda acho que eu já estou muito tempo aqui no Brasil. Ué, você queria mudar daqui? Eu quero mudar daqui. Você quer ir embora? Eu quero ir embora. E com quantos anos você tá? Você pretende fazer isso quanto? Ah, quando der. Bom, mas você já teve a oportunidade. Eu morei um ano em Nova York e voltei, mas era mais para fechar o meu quarto e ir embora de vez. Aí nesse meio tempo eu vi que o meu passaporte ficou ilegal um tempo nos Estados Unidos, então eu não ia poder voltar lá. Uma amiga minha estava montando um restaurante, eu olhei o projeto, achei assim muito antigo. Ela falou: então faz um projeto para mim. Aí eu desenhei o projeto para ela, ela pediu para eu executar, eu abri o restaurante para ela. Aí acabei saindo por um desentendimento com o marido dela, que não tinha nada a ver com o restaurante, mas ficou dando pitaco lá. Eu falei: então é melhor eu sair daqui. E aí eu resolvi fazer arquitetura. Aí eu prestei vestibular, entrei na FAO, fiz 3 anos de FAO. Aí eu comecei a me desentender muito com alguns professores lá, que você via que ele não estava lá para te ensinar arquitetura, para te formar, nada. Assim, e o que me decepcionou muito é que teve uma prova dentro da USP para fazer avaliação das faculdades da USP, e a FAO foi considerada a pior faculdade da USP, entendeu? Jura? Naquele ano, eu falei: esquece, saí de lá, fui tocar minha vida. Não, você que todas as histórias que você me contou aqui, você se desentendeu com alguém. Sim, muitos. Mas Não, é por que quê? eu Você é não. um cara difícil? Não, é assim, se eu te falar tudo que deu certo, eu vou ficar mais tempo falando, Ah, bom. sabe? Então, assim, Mas os você tem caras. um gênio difícil? Não, eu não considero difícil, sabe? Mas, assim, quando não bate, tá? Eu sei o meu limite. Eu falei assim: não vou me dobrar mais para fazer esse negócio dar certo, tá? Assim, eu sou zero mesquinho, sabe? Eu não faço nada apenas Por pelo dinheiro. dinheiro, sabe? Dinheiro para mim tem que ser uma consequência. Na hora que eu estudo todo o processo de produção, de preparo, de tudo, para ter o melhor CMV da empresa, eu não estou pensando em dinheiro, sabe? O dinheiro vai ser uma consequência, porque esse processo vai me garantir mais qualidade, entendeu? Mais eficiência, mais felicidade para o cliente. Eu não vou com isso ter uma margem maior, eu já diminui o preço de muita coisa por conta disso, por uma questão lógica. Eu não quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais cliente. Então, se eu tiver um ticket médio de R$ 200, se eu conseguir fazer 150, eu vou ter mais clientes na casa. Se eu tiver mais clientes, eu vou conseguir o mesmo resultado, sabe? Então, é muito mais olhar pela gestão da melhor forma possível, né? E assim, você só desvia do caminho quando você encontra um obstáculo. Então, como você está me perguntando os percursos da minha vida, tudo isso que eu Foram percorri obstáculos. foram os obstáculos que mudaram e me fez sair de um lugar e parar em outro, em outro. E E eu você, amo a vida. quando você decidiu ter o seu próprio restaurante, você teve investidor no primeiro de um? Você foi com a cara e a coragem? Como é que era essa casa? Ah, Você chegou lá? não, eu gosto de contar essa história. Eu estava com um business plan de um restaurante, levei para algumas pessoas, tá, que eram clientes do restaurante que eu trabalhei, que é o Komazushi e tal.
Um deles era dono de uma rede de lojas de lingerie e pijama, que é a Anne Anne. Ah, sei, Ele a era, Niani. ele era muito cliente lá, e eu falei, olha, eu tô querendo abrir um restaurante e tal. Fiz um business plan, mostrei para ele e tal. Ele foi super estúpido e tal, eu falei, deixa. Aí eu apresentei também pro pessoal do Sushi Leblon, que eu também já trabalhei lá. A Carolina se interessou, tal, não sei o que, vamos ver, tá? Ela estava bem propensa a isso. Outro que eu apresentei na época foi o João Paulo Diniz, porque uma amiga minha, triatleta, era amiga dele, fez conexão, eu fui no escritório dele, apresentei todo o projeto, ele achou muito legal, ele falou, só não posso te posicionar agora porque eu estou negociando com um restaurante americano. Ele estava na época tentando trazer o Nobu para o Brasil. No final não deu certo, né? E aí nessas tentativas vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Cheguei um dia, eu falei, você quer saber? Eu vou fazer na unha. Vou procurar uma porta de garagem, vou montar um balcãozinho e com a vida a gente cresce, tá? Pouco a pouco a gente cresce. E saí. Primeiro dia saí, rodei via placa aluga, se tentava achar um lugar para estacionar o carro, não conseguia. Segundo dia eu saí de bicicleta. Porque de bicicleta você chega, põe a bicicleta no ombro e entra na casa e vê, né? Se não é, estaciona e tal. Então aí rodei, fiquei rodando. Rodei Moema, rodei Higienópolis. Aí quando rodei Pinheiros, eu olhei para aquela casa, peguei, liguei, marquei no dia seguinte com a corretora de imóveis da Bamberg. Entrei na casa e eu tinha uma coisa, eu falei, quando eu entrar, eu vou ter certeza que eu estou no lugar certo. Eu vou deixar minha intuição agir. Eu entrei naquela casa, eu lembro até hoje. Eu vi o restaurante. Que é o que é hoje? Que é o que é hoje. Então não é que eu vi o futuro, não. Eu construí o que eu imaginei. Eu fui vendo a casa, falei assim, nossa, aqui melhora uma porta no meio, tira essa parede, faz o sushi bar ali, tudo assim. Eu fiz o projeto em meia hora. Saí de lá, fomos para Bamberg, ela me deu a planta mimeografada. Voltei para casa, passei o fim de semana desenhando. Segunda-feira, reunião com o seu José de Pado. Falei, olha, eu gostaria, mas é para transformar num restaurante. E aí eu vou fazer isso. Eu falei, meu, você vai destruir minha casa. Era tanta parede que eu estava tirando. Falei, não, seu José, não é. São só essa parede, essa daqui, mais essa só. Ele falou, tudo bem, João, eu vou alugar para você. Tá? Seu José de Pada foi um querido, faleceu alguns anos atrás. E você está há muitos anos sempre lá, né? Sempre lá. E aí nessa, por que eu tomei essa decisão? Tentando com o investidor, até o dia que eu estava voltando de um trabalho lá do Rio, sábado de manhã, eu saí sexta, cheguei sábado de manhã, dirigindo, né? Cheguei em casa, dormi, eu namorava ainda, né? E ela tinha um apartamento, então normalmente fim de semana a gente passava. Hoje eu sou casado. Então a gente passava junto naquele apartamento. 11 horas da manhã, a Sayuri me acorda, você vai comigo? Fala, aonde? Né? Fala assim, lá no Delboni. Eu falei, tá bom, peraí. Me troquei rapidinho, peguei, entrando no carro, fomos lá pro Delboni. Sentei lá, dei uma cochilada lá na recepção. Ela foi lá, ela voltou. Você vai ser pai. Ah, que alegria. Naquele momento, foi a tomada de decisão de vamos fazer de qualquer jeito, sem investidor, sem nada. Tá? Fomos para a casa dos pais dela, demos a notícia. Depois à noite para a casa dos meus pais, demos a notícia. Organizamos todo o casamento. Tá? Dali a uma semana foi o civil. Na próxima semana nós fizemos uma festa na casa da minha irmã, em Sorocaba, que era um sítio. Eu construí o espaço. Eu fui lá, comprei poste de eucalipto, enfinquei no chão. Comprei até aquele negócio assim. Enfiquei no chão, travessa tudo. Fui comprar plástico. Aí o plástico que faz esses espaços de eventos e tal, meu, custava muito caro, custava assim, R$ 700 na época. Eu falei, é muito caro, não dá. Aí eu peguei um outro lá de R$ 170. Levei. Achei que era a mesma coisa. Cobri no dia do casamento. Eu estava em cima lá, os meus amigos chegando, terno e gravata, eles tirando o terno para subir lá me ajudar. Isso que é amigo, hein? Super, sabe? Parece aquelas festas americanas em que entra todo mundo para fazer, né? E aí uma amiga minha fez os bolos, os doces, o meu irmão fez a comida,
Foi assim, sabe? E é muito legal fazer desse jeito, né? Um pastor rezou lá, Sem muita. sem parafernália. E assim, naquele dia eu falei assim, olha, a festa é só para amigos. Se é parente ou se não é, não interessa. Tem que ser amigo. E foram só 60 pessoas, sabe? Nossa, que maravilha. E foi muito legal. E aí, no final da tarde, começou a ventar, os plásticos começaram a rasgar tudo. Eu falei, ferrou. E aquela nuvem preta chegando, eu falei, meu, ferrou, né? Não sei, por graça divina, Não não choveu. choveu. Mas assim, tinha tudo para cair uma tempestade, não choveu, E sabe? vocês têm um filho de que idade? 25, 25. Aí, dia seguinte, nós fomos para Cabo Frio, um amigo meu tinha uma casa, passamos a lua de mel lá. Eu prometi para ela que a nossa lua de mel mesmo ia ser embora bora. Levou 11 anos, mas foi. E aí, em setembro, aí eu voltei da lua de mel e cheguei, já tinha marcado com o pedreiro, e aí a gente começou a obra, né? Entramos na casa, 7 horas da manhã, eu falei, olha, vai tirar essa parede, tem que escorar, tem que fazer isso, depois tem que subir uma coluna. Orientei tudo. Quanto de saco de areia, quanto de cimento, quanto disso, tal. Saí daí, fui lá na Nikon, encomendei tudo, entregava de manhã, o caminhão só pode chegar antes das 5. Dia seguinte, 4 horas da manhã eu estava lá, o caminhão chegou, descarregou tudo na calçada, foi embora. Aí eu dormi no carro, o pedreiro chegou, colocamos tudo para dentro e começamos a obra. Eu descascando parede, eu rasgando para colocar conduíte. Eu fiz o restaurante, eu, pedreiro, ajudante pedreiro. Tá? Aí mais no final, um menino que trabalhava no restaurante do lado do Komazushi veio procurar emprego. Eu falei, bom, você tem que me ajudar na obra, antes de entrar na cozinha. E E fizemos. pronto. E fizemos. Você propor isso hoje em dia é loucura, Não, né? é processo trabalhista. Aí no dia 3 de setembro, nós inauguramos o restaurante, convidamos algumas pessoas. E eu comecei lá a trabalhar com a Fernanda Fonseca, que quem me indicou foi o Alex. O Alex, na época, era meu amigo. E aí Que não é ela... mais. Ah, esquece. Aí eu falei para Fernanda, Fernanda, me esconde. Eu falei, o quê? Eu falei assim, me esconde. Não quero que ninguém saiba que eu abri. Mas como assim? Eu falei assim, eu tenho que treinar a equipe, eu tenho que Eu acho que eu me preparar lembro da tudo. Fernanda me contar isso, sabia? Aí ela falou, eu não sei fazer isso, eu sei fazer o contrário. Eu falei, não quero nem saber. Aí ela segurou bastante isso. Eu lembro que veio só a Ale Forbes. Eu não sabia quem era. Ela jantou com um casal de hoje meus amigos e clientes. E ela ficou esperando a Fernanda falar assim, pode. Tá? Aí quando eu disse pode, aí ela saiu avisando todo mundo. O Armando Coelho Borges foi o primeiro que veio. Eu não sabia quem era. Sentou no balcão, fiz o sushi. Só jazz no restaurante, ele ama jazz, ficam falando de música, fazendo sushi ali e tal, não sei o que. Ele falou, olha, teu restaurante vai bombar. Eu falei, Deus te ouça, porque eu tenho um bebê lá em casa para cuidar. Eu inaugurei dia 3 de setembro, minha filha nasceu dia 20 de setembro. Né? E foi a maior mudança da vida. E aí depois veio mais um menino, tá? 1 ano e meio depois, que é o Pedro, tá lá em casa. Minha filha me abandonou. Ela foi embora? Foi embora pro Canadá. Opa, beleza. 1 mês e meio. Agora, desde muito cedo, você pensou em hospitalidade, em um lugar como restauração, para restaurar as pessoas, porque daí vem o nome Lição do meu pai. restaurante. Lição do meu pai. No meio da obra, meu pai chegou e falou para mim: por que restaurante chama restaurante? Eu falei, não sei, porque é o nome, né? Ele falou, não, porque as pessoas vão para ser restauradas. Bum! Sabe? Assim, mudou completamente. Então, tudo que eu fazia, eu foquei nisso. Então, na hora que eu coloquei o mais 111 de 4 graus de abertura para focar em cima do prato que eu ia colocar o sushi, sabe? É para dar experiência para o cliente. Quando eu coloquei terno e gravata no meu garçom, e nenhum restaurante fazia isso, era para acolher direito os meus clientes e transformar tudo aquilo numa experiência. A arquitetura, na época ainda não tinha muito empenho de arquitetura em restaurante. Hoje você não abre mais sem um arquiteto por Sim. trás, né?
Então, tudo aquilo foi tudo muito novidade, né, para o público, né? E deu super certo, né? Mas e você até hoje é assim ou você mudou alguma coisa? Ah, são detalhes Mas ele porque continua de terno. continua o restaurante assim, tipo, eu tirei a vitrine e coloquei uma geladeira de gavetas, então ficou muito mais limpo entre eu e o cliente. Então tem a bancada Ele vê dele e tudo. já tem a minha tábua de corte. Então ele Então enxerga você tirou tudo. a geladeira. Ó, Tirei a pôs a vitrine. geladeira ou tirou? Não Não, entendi. eu coloquei uma geladeira de 4 portas Ah, embaixo, 4 sim. gavetas, e tirei a vitrine. Então eu tiro o peixe por baixo. Então, essa proximidade é uma coisa importante. Ah, eu acho. Pelo Você menos tem estou quantos gostando. lugares? 8. Mas não começou assim, começou? Sempre desse Sempre jeito. foi 8? Eu Sempre. fui, faz um tempo que eu fui, faz bastante tempo, mas eu fui com a Roberta Mitsuda, Sei, e Robertinho. Robertinha. E eu me lembro que ela falou assim: olha, o arroz, você tem que prestar atenção no arroz. E realmente o arroz era especial. O que que você. Da onde vem o arroz? Fala um pouco desse arroz maravilhoso aí. Não, então, desde aquele momento que o chefe lá falou para mim, tá, ficou na minha cabeça. Então, quando eu resolvi montar meu restaurante, eu comprei uma panela de ferro, porque no Komazushi cozinhava nessa panela de ferro. Então, eu trouxe do Japão aquela panela e muito preocupado com o ponto e tudo mais. Aí, de lá para cá, foi uma busca de novas referências e de melhores qualidades de matéria-prima. Então, por exemplo, fui para o Japão e aí, assim, vinagre, 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 vinagre. Falei com a importadora aqui, ali e tal. Falei com uma amiga minha, a querida Mari Hirata, que Ai, faleceu. nossa, faz uma Né? falta, Mari, não? Faz, faz. Eu nunca chorei tanto quando eu Olha, a soube. Mari foi um Impressionante. choque na vida É, de quem a de conhecia, né? todo mundo. Eu falo que a Mari é um fenômeno, porque não existia ninguém que gostasse dela. Porque assim, ou você não conhecia, ou você adorava É, ela, né? verdade. Ali gostar só não existia. Não, é verdade. Ela era tão impressionante. Não é? Eu me lembro o dia que eu conheci a Mari. Foi para mim um boom, É, assim, não, para mim também. ela realmente é um anjo É, que Deus chegou e falou: ó, tá na hora dela voltar, tira ela daí. é verdade. Bom, mas você, E você traz, então, arroz do Japão, o vinagre do graças a Japão. Deus, não é bem eu que trago. O vinagre eu trago é uma importadora que me ajudou a entrar em contato com essa fábrica. E quando eu fui na fábrica, foi engraçado, porque fui lá visitar tudo. E tinha um gerente me esperando. Rodamos uma fábrica, ele mostrou como é que polvilhava o code para fermentar a pasta de arroz, que eles compram pasta de arroz de filtragem de saquê. Uhum. E aí eles jogam code de novo e ele fica um ano fermentando de novo, filtra e Um sai o ano. vinagre. É um ano. Né? Aí sai o shirosu. Né? E a Mari que me falou que vários restaurantes estrelados Michelin usavam vinagre dessa fábrica. Né? Aí ele me mostrou um outro lá no fundo, né, uns containers enormes, que falou: esse daqui é para fazer o akasu. O akasu leva 10 anos para ficar pronto. É um balsâmico, né? E eu faço a mistura dos dois. Só que nessa, o gerente lá perguntou, né? Mas quanto você vai precisar, tal, não sei o quê, né? Aí eu falei assim: olha, eu acho que umas 20 caixas de shirosu e 7 de akasu. Só? Né? Porque ele estava imaginando que ia mandar um container para mim. Né? Eu falei: não, que meu restaurante é pequeno, só preciso disso, né? Ele falou assim: não, é muito pouco, não dá para mandar isso, tal, não sei o quê, né? Eu falei: não, eu imaginei, tudo bem. Aí saí mandando, daqui a pouco eu encontro um velhinho, provavelmente deve ter uns 197 anos, curvadinho assim, né? Andando, aí ele me apresentou, né? Falou assim: ó, ele é o dono da Yokoi, ele tá na quinta, sexta geração já, tal. E aí me apresentou, aí eu, né, Hachima Master Yoroshiku Onegaishimasu, tal, não sei o que. Ele falou: ó, ele é um sushi man lá do Brasil. Ele: tem sushi no Brasil? Aí Nossa, eu falei: tem e bastante. tem Eu fiquei muito. falando, tal, não sei o que, né? E eu falei que naquele momento eu era a pessoa que melhor levava a cultura original do sushi do Japão para o Brasil. E se pudesse usar esse vinagre, ele: não, pode, né?
Ele falou, não, mas ele, não, 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 pode, pode, pode. Meu, o gerente me olhou com uma cara, com um bico desse tamanho. Aí depois eu sentei com ele lá no escritório e falei assim, olha, não vai te dar trabalho nenhum. Eu vou ter todo o trabalho junto com o importador de regularizar Mas toda essa parte você teve que burocrática. pegar uma importadora para você? Ou Sim, alguém já não, trazia? não, já tinha tem uma importadora que traz um monte de coisa. E eles me ajudaram a fazer a ponte com essa fábrica. Só Né? você traz esse vinagre? Hoje só eu uso. Só eu uso. É Eles muito trazem caro esse exclusivo para vinagre. mim. É caro. É caro. Né? E. Então é por isso que quando o povo fala que você é caro, é porque os seus produtos são muito É caros. caro. É caro, né? E assim, o caro é o que não vale. Tem coisa que custa R$ 1 e é caro. Tem coisa que custa 10 milhões e é barato. Tá? Quando uma pessoa não entende o que eu faço, vai ser caro para ela. Sabe? Porque assim, eu como num restaurante ali do lado, pago R$ 100. Cara, vai lá, meu. Não vem aqui, você vai jogar dinheiro fora. Nem vai Entende? entender. Não vai entender, né? É que nem você pegar um jovem que adora um funk na favela e se leva pro Louvre e ele vai olhar tudo aquele negócio, você não vai entender nada. Então, assim, não é que é pobre nada, mas assim, você tem hora para Você estar tem no que ter lugar referência, certo. na verdade. Exato, né? Então, muitos clientes que eu recebi não entendia nada de sushi e tava indo só porque eu tava Estava na moda. na moda, entende? E é bom estar na moda? Não, Não? não é bom. Ficar em foco de visibilidade, para mim, não é bom. Pra muita gente, né? Senão Você o sempre foi Instagram não muito, faria. você foi muito discreto sempre. Tentei ser. Aí eu viro metido. Ah, É, então é isso. Agora, você é um cara que, por tudo que você faz, até por buscar ingredientes no Japão, você é um cara que preza muito o tradicionalismo. sim. E como é que você encara mulheres na cozinha japonesa? São bonitas, né? Olha que ele está querendo apanhar. São Mas por quê? bonitas. Você acha que isso Eu não... acho, assim, lá no Japão, existe uma cultura muito definida de quem faz o quê, tá? As mulheres têm habilidade de cuidar da casa. Isso não é menos. O homem ele tem resistência para fazer coisas mais difíceis. Isso é uma cultura de um povo. Não vamos colocar questões de isso é machismo, isso não é nada. Se a gente for fazer isso e a gente vai comparar todos os países e sua cultura, vai dar briga. Porque cada lugar tem a sua cultura, seu momento. A japonesa, ela não se sente menos, em hipótese alguma. Se ela se sentisse menos, então muda, mas ela se sente bem e feliz. Faz parte da cultura, Jun, sabe? pelo amor de Deus, o povo japonês é ultra machista. Ultra. Na sua visão. Será? Na sua visão. Porque assim, se você for para o Japão e falar para uma japonesa e ela fala assim, não, eles são machistas e eu odeio estar aqui. Então muda, sabe? Mas Não é tão você é simples feliz? assim, né? Mas você é feliz? Elas são felizes, sabe? Então, Mas você acha que uma mulher não pode ser uma sushi woman? eu acho que pode. Não, eu só estou explicando assim, por que que criou esse estigma. Aham. Porque lá no Japão não existe isso. Ah, entendi. Entendeu? Então, como lá no Japão tudo é muito definido, quem faz o quê, sabe? No restaurante, o trabalho é muito árduo e pesado, sabe? Carrega peso, sabe? Limpar peixe, tudo é muito trabalhoso. Então, quando você abre a porta de um carro para a mulher entrar, não é porque você é fraca, você não tem capacidade disso. Não, isso é uma gentileza. Então, é nesse aspecto, eu falo assim, deixa que eu faça a coisa pesada. Sabe, cuida da nossa casa, eu faço a coisa pesada. É nesse contexto. Entendi. Não é que você não pode. Não, se você quiser, pode. Tem sushi oma no Japão. Só que isso é mais moderno. Lá no passado, onde a dificuldade era muito maior, pós-guerra e tudo mais, foi realmente cada um vai fazer o que consegue fazer de melhor. Tá? E essa cultura se expandiu. Só que hoje já não é mais assim. Então existe sushi woman lá no Japão e ela é aí no respeitada. Brasil também, mas Um não são monte. muitas, né? Aqui mesmo no Brasil você tem a Thelma, tem a Raiz agora, que É.
que está fazendo. Agora Até uma você, chefe de cozinha, ela não é né? sushi woman. Mas eu digo, na cozinha japonesa. Você acha que tudo bem aqui no Brasil? Ou Super. você, como um cara tradicionalista, você acha que teria que manter Ah, só homens? Quando eu escolho o tradicional, tá? Não é por conservadorismo nem nada, é por uma construção de valores, tá? Então, assim, eu sou tradicional no aspecto de eu não vou colocar molho teriyaki no meu sushi de atum. Por quê? Porque isso não é tradicional, tá? Então, e por que que isso não é tradicional? Porque alguém já tentou lá e não ficou legal. Todo mundo preferiu o que não tinha. Então, sabe, lei da sobrevivência do que Uhum, acaba do sendo que funciona. do que funciona, tá? Então, a questão da mulher lá no passado, por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que ir para a fábrica. Então aquilo foi uma condição natural que existiu, entende? Então assim, não é que eles foram o primeiro a ver, não, é uma necessidade coletiva. Então lá no Japão no passado existia uma necessidade coletiva, hoje é outra. Então eu não me prendo a uma necessidade do passado. Eu me prendo ao que evolui naturalmente. Então, assim, para mim, eu não vou fazer o cream cheese e o hot roll. Primeiro, porque eu não gosto. Eu ponho na boca e falo assim, ok, eu como, se estiver morrendo de fome. Mas eu não vou sair de casa para ir no lugar e comer isso daí. Agora eu saio de casa para ir no Alampoleto comer um prato dele, Fala sabe? para onde você vai jantar. Não, não posso. Não, por quê? Ah, Dá algumas dicas, não significa que você não vai em outros. Os que você lembra, já que você disse que está com uma névoa de memória. ultimamente eu andei na chapa comendo salada. Por isso que eu tô brincando que eu Ah, não vá. entendi. O negócio tá feio. Os restaurantes que eu gosto, eu adoro o Bistrô de Paris do Alain. Tá? Ontem eu fui almoçar no Cala del Tanit, estava Ah, é maravilhoso. ótimo. Tá maravilhoso. Amo ainda ir na Carla Pernambuco. Tá? Aí tem um afeto pessoal muito grande também. Eu gosto muito de ir lá no Marchesai. Você já foi no Marchesai, Já. né? Eu adoro ir lá no Marchesai, né? A Tati é uma querida. É, Barbacoa, eu adoro. Gente, não tem um que senta nessa cadeira que não cita o barbacoa. É Mas o Barbacoa é impressionante. sensacional. E é que o Barbacoa ele apela, né? Eu sou muito amigo do Jefferson, né? E se você tivesse que comer um sushi que não é o seu, quais você comeria? O Salada é muito bom. Eu quero muito conhecer o Sushi Nós, que eu não conheci Eu ainda. também não sei onde é. Onde é? Nós, Nova York. Ah, bom, Salada em Tóquio. tá meio longe. Aqui no Brasil, eu brinco, mas é um pouco verdade, né? Por que que eu vou pagar para sushi se eu posso comer de graça no meu? Bom, sem dúvida. Mas assim, às vezes por amizade. Você sai com amigos japoneses, com amigos da Saio, colônia, mas normalmente quando eu saio, assim, eu trabalho com sushi, eu vejo você não vai sushi o querer dia comer inteiro. sushi, né? Então, quando eu saio para comer, não é sushi que eu quero. Porque quando eu quero comer sushi, eu como imediatamente lá no Não, eu estava restaurante. perguntando justamente outros em São Paulo ou no Sei, Brasil. Se sei. você tivesse que comer outros. Eu entendi, eu estava tentando. Eu sei, então tá bom, tudo bem, já está respondido. Quer dizer, você é um cara exigente, mas você tem muitos amigos aqui, chefes? Não muitos, Poucos. poucos, Mas por poucos. que você acha que você é visto como metido? Não, um pouco eu sinto isso, tá? As pessoas me conhecem, julgam muito e tô nem aí, sabe? E já passei por situações muito chatas. Eu até gostaria de comentar tudo isso para ver quem assistir, para pôr um pouco a mão na consciência, né? Eu tive uma situação muito desagradável há uns anos atrás. O Nozomu Abe, que é o chefe do Nós, ele veio para o Brasil porque um grupo estava querendo investir no Rosewood com ele. E um grande amigo meu frequenta o restaurante e falou: Meu, vai conhecer o Jun. Tá? Então ele mandou um SMS para mim, tudo tentamos marcar. E aí o grupo que estava trazendo ele reservou um outro restaurante. Né? E aí eles foram nesse restaurante e ele falou: Posso passar depois? Eu falei: Passa, a gente se conhece e tal. Ele saiu do restaurante e veio para o meu.
jantado. Já era 11 horas da noite. Começamos a conversar, só que vieram em 6 pessoas. Tá? Hoje eu sei que era ele, um sócio dele, 2 brasileiros investidores e os 2 aqui, um casal que era dono do restaurante que eles estavam. Só que quando chegaram 6, só falamos em inglês e eu com ele conversei em japonês. Né? Aí ele quis experimentar um sushi. Aí eu cortei para fazer o sushi para ele, o que estava do lado também pediu, cortei 2 fatias, aí fiz o sushi, aí o casal que estava lá, o cara vira para mim e fala assim, tudo em inglês, você não vai fazer sushi para mim? Né? Eu falei, faço, é que ele pediu só para ele. Falou meio grosso, achei mal educado, né? Eu falei, não, eu faço, é que ele só pediu para experimentar, né? Aí ele continuou, né? Falou, a gente vem nesse restaurante aqui, é tratado desse jeito, e, sabe, aí cheguei, falei, meu, qual que é a tua, cara? Você não tem Chegaram 11 reserva, horas da noite. exato, jantados, e eu tenho que adivinhar que você não jantou? Você não pediu nada, mas não é assim que se trata, não sei o quê. Você quer que eu vá embora? Eu falei, vai embora daqui. Nossa, Não foi embora. Tá? Os 4 ficaram assim, começaram a pedir desculpas, falou que ele veio junto, que não estava com o grupo, não sei o que tal, que conheceu lá, era dono do outro restaurante que eles estavam. Que falou na hora da saída, vocês estão indo no John? John é meu amigo, eu não conheço o cara. Aí chegaram lá. Bom, 3 horas da manhã, a mulher dele faz uma postagem dizendo que eu expulsei eles por racismo porque ela é de cor. nossa. Meu, aí começa, você sabe, é uma temática assim. Bloqueei o meu Instagram, tudo, boletim de ocorrência, testemunhas, isso, várias ações. Aí eu contratei a Miriam, que faz gestão de crise, ela que fez a gestão de crise do Carrefour, né? E aí ela falou para mim, né? Falou, olha, eu analisei toda a situação, John. Ela fez a postagem 3 horas da manhã, meio-dia ela tirou. Então, assim, quando alguém faz uma postagem dessa, Tem que assumir, né? então se ela tirou, muito provavelmente instituições que defendem a causa mandou ela tirar porque ela não tinha evidência, não tinha prova, não tinha absolutamente nada e percebeu que era mentira, tá? Você tem um colchão de reputação, foi esse termo que ela usou. Você tem um colchão de reputação muito forte, tá? E amanhã é feriado. Então, no feriado, o assunto muda de pauta. E o mais importante é que Israel acabou de ser invadido pelo Hamas, e isso é um assunto que vai perdurar muito mais tempo. Tá? Vamos monitorar. Quando deu segunda-feira, falou assim, sumiu tudo, não tem mais nada. Aí eu falei, bom, graças a Deus. Né? Um chefe sushi man, tá? Não vou falar quem é, fez comentário nesse post que eu era um racista desgraçado. Um outro chefe muito estrelado, tá? Que eu odiei encontrar no evento do Michelin, também fez esse mesmo comentário. Um me conhece, o outro não conheço, nunca tive com ele, tá? E nem te conhece, nunca foram, Nunca, não sabem quem você é. nunca. E faz um comentário desse. Quando eu cheguei lá no Michelin, encontrar essas 2 pessoas, encontrar outros chefes que, sabe, do nada resolveu, sabe, um ex-sócio do cara virou meu sócio na hamburgueria, o cara nunca mais falou comigo, nunca entendi essa situação, nós éramos amigos. Então, assim, foi muito desagradável. Então, assim, eu não vou no Michelin para não encontrar essas Mas pessoas. você não vai Eu nunca fui, eu só fui dessa vez e e não foi bom. não foi bom, não foi bom. Bom, mas Entende? você tem uma estrela. Tem uma estrela. E Mas é eu bom. tenho 5 do Matheus. 5 do Matheus, para mim, é sensacional. Tá ótimo, Você né? conhece a história? Não. Um dia uma cliente minha trouxe a filha que estava voltando dos Estados Unidos e estava com os 2 netinhos, né? Aí Eu achei que era seu filho. não, o Matheus de 9 anos de idade e o outro menino que eu esqueci o nome, mas o Matheus que fala, Mom, this is best sushi ever, e comia com uma felicidade, assim. Aí chegou no final, ele me perguntou da estrela Michelin, né? Aí eu brinquei, porque na época eu não deixava exposto, né? Aí eu brinquei, eu falei, eu não tenho estrela Michelin. Aí ele virou para a mãe e falou, mãe, você falou que ele tinha? Você está mentindo? Não sei o que, né? Aí ela falou, John, que história é essa que você não tem? Lógico que você tem estrela, né? Aí eu brinquei para ele, né? Falei assim, eu tenho estrela, só que ela está guardada. A estrela mais importante para mim é a sua estrela. Quantas estrelas você dá para mim? Ele falou, dou 5 estrelas. Olha, Deu 3 dias, me chegou um quadrinho
com um desenho de um doma com 5 estrelas escrito, né? Que é o best sushi ever, não sei o quê. Ai, que Ele assim embaixo, bonitinho. tá lá no meu sushi bar. Ai, que ótimo. Eu conto essa história, emociona todo mundo, porque assim, eu entendo, tá? E sei, obviamente, da importância da estrela. Comercialmente, a estrela Michelin é super importante. Afetivamente, o quadrinho do Matheus É. fora da curva. Bom, gente, eu acho. Mais alguma coisa que você queira. Nossa Senhora, melhor parar. Você não vai mais abrir nenhum restaurante na próxima semana, nem no Não, próximo nesse momento ano, não. nenhum projeto que daqui amanhã você vai contar para alguém, eu vou falar, Jun, pelo amor de Deus. Não. Nesse momento não tem nenhum projeto, tá? Só que assim, Você só quer ficar no balcão. não, eu estou muito focado no balcão, mas eu estou mirando para fora. Inclusive, Fora do fora do Brasil. Brasil. A gente está vendo aí a possibilidade de contratar uma empresa que faça um estudo de viabilidade desse modelo que eu tenho lá em Curitiba, tá? Para fora. Para fora. E é um produto, um casual dining, né? Então, é ticket baixo, é ticket de $50 mais ou menos, e restaurante grande, 120, 150 lugares. É bem mais ou menos o modelo assim do Outback, um pouco mais sofisticado, Uhum. tá? Porque o E Outback o cozinha ticket é 30. japonesa. Cozinha japonesa, tá? E periferia. Então, não é disputando os jardins das cidades metrópoles de lá. É sempre mais periferia, né? Bom, foi ótima a nossa conversa, precisa ter muitos capítulos. Mas adorei te receber, Jun. Muito obrigada. Obrigado, eu super E agradeço. até a próxima. Vamos ver quando é que a gente se encontra de novo, Vamos. porque não tá Aqui tá fácil. no meu balcão. Exatamente. Eu vou pro seu balcão. Eu e o Jorge, vamos lá. Tá bom. Vamos jantar. Combinado. É só jantar, né? Porque... É só jantar. Então tá Só bom. jantar. Obrigada. Tá bom?